Bom, oi professor Uriel. O nosso grupo vai fazer uma conversa aqui, né? Um debate sobre globalização e também a diversidade cultural e coisas relacionadas a esses dois tópicos. O grupo sou eu, o Igor, o João Dominico, Marcos, o Murilo e o Gabriel Santiago. E bom, a gente vai falar um pouco sobre a globalização primeiro, bom, a gente vai falar sobre como ela surgiu, né? Porque ela é um evento um tanto quanto recente na história da humanidade. E também vamos falar sobre os efeitos que ela pode causar e que vem causando. Eu enxergo a globalização como um evento recente porque a história da humanidade ela é muito antiga e antigamente os povos não tinham tanto contato entre si. Mas na época das grandes navegações essa globalização começou a acontecer. Os povos que tinham mais condicionamento financeiro, que já tinham toda uma história no globo terrestre, começaram a tomar conta dos outros povos que ainda não possuíam tais coisas. Então começaram a querer dominar tanto no modo de agir, no modo de falar e começaram a também, né, tirar todo o material que existia nas novas terras que foram descobertas para poder fabricar para eles mesmos e exportarem também os seus itens que eram fabricados. Com isso, a diversidade cultural começou a aparecer também, porque foram apresentadas novas culturas para esses povos que estavam buscando novas terras e tudo mais, e foram se misturando as culturas e tudo mais, e mistura de etnias. Por isso que o nosso Brasil é um país tão diversificado. A gente vê gente de todo tipo, de toda coloração de pele e de cabelo, e enfim, é uma sociedade muito diversificada. E também na cultura, né? A gente tem cultura no Brasil, que é um país só, a gente tem culturas totalmente diferentes de norte a sul, e isso é muito por conta dessa globalização. E a gente também vê grandes empresas que trabalham aqui no Brasil que também são como que eu posso falar? São consequência dessa globalização. Na minha opinião, algo até interessante de citar é que eu acho que esse fenômeno da globalização fala muito além de não só as causas e consequências e a forma como aconteceu, mas eu também acho interessante citar o que ele reflete na mente do ser humano, porque ele revela pra gente e pro mundo inteiro que o ser humano é ganancioso, que ele sempre busca aquilo para ele sempre busca acumular riqueza, ele sempre quer estar certo. E eu acho que a globalização, ela expõe isso muito mais, ao ponto de você crescer sua empresa e colocar em outro país, impossibilitando ou dificultando muito que outras empresas, que outras pessoas que tiveram a mesma ideia que você, só que em outro país, pudessem crescer apenas porque você quer ter um monopólio, você quer ter um acúmulo de dinheiro, você acaba tirando a oportunidade de outra pessoa que está começando agora. Outro fator também que eu acho muito negativo é na questão da cultura, né? Porque com a globalização foram se crescendo a cultura principalmente do hemisfério norte do mundo, da parte setentrional do globo, e principalmente da Europa e dos Estados Unidos. Esses dois globos culturais acabaram dominando, ou pelo menos servindo de padrão para muitas das coisas que a gente vê na rua hoje, né? Seja na forma de comer, na forma de se vestir, na música que a gente ouve. Então, muitas das coisas nativas acabaram sofrendo alteração ou até extermínio por conta dessa globalização e dessa imposição
da, da cultura do hemisfério norte do país não, do mundo. Bom, além do que o Igor e o Thiago falaram, eu queria citar um ponto muito importante da globalização, que é a questão ética. Porque, como o Igor e o Thiago já falaram aqui, a globalização ela teve início lá nas grandes navegações e ela abrange um contexto muito grande da sociedade, já que as diversas culturas do mundo, elas, querendo ou não, tiveram contato entre si por conta da globalização. E a mesma, ela requer uma questão ética, porque ela coloca vários valores morais de culturas diversas em um maior contato. Já que, por exemplo, nós que somos ocidentais, em sua maioria somos cristãos. E no Oriente, a religião predominante é a religião islâmica, ou uma religião mais oriental, como o budismo, por exemplo. E já que os países eles têm uma diversificação muito grande de culturas, a questão ética é muito importante na globalização. E cabe citar que o ser humano ele deve respeitar todos, independente da cultura, independente da etnia. E eu coloco a ética como um ponto muito importante, porque é necessário a gente assumir várias condutas que elas ligam bem com a diferença de valores. E, na verdade, alguns povos, eles são tão diferentes entre si que acaba que o contato ele gera violência e gera extermínio. É por isso que nós aqui acreditamos que a questão ética ela é muito importante nesse contexto e nesse cenário, já que ela pode fazer com que os povos comecem a se respeitar, independente dos valores e da cultura que eles mesmos têm. Fábula, do jeito que ela é contada como algo bom em que todas as pessoas se beneficiam igualmente, igual uma fábula. Um outro ponto de vista muito interessante de ser falado é a definição de globalização feita por Milton Santos, um geógrafo brasileiro renomado e muito famoso. Na sua obra Por uma Outra Globalização, ele divide esse fenômeno, né, em três. A globalização como fábula, do jeito que ela é contada como algo bom em que todas as pessoas se beneficiam igualmente, igual uma fábula mesmo, tudo é perfeito e utópico. Daí na segunda divisão ele fala a globalização como perversidade, que é a forma como ela realmente acontece, baseado na desigualdade, com poucos com muito e muitos com pouco, onde vários nem sabem o que significa globalização, simplesmente porque esse conhecimento nunca chegou a eles. E por fim, a globalização como possibilidade, como ela deveria ser. Nessa análise, o geógrafo fala de como a globalização pode ser com igualdade e boas condições de vida a todos, uma outra globalização ideal. E se a gente for parar para pensar, essa colocação de Milton Santos é muito real, e é exatamente isso que acontece no mundo atual, infelizmente. Usando como gancho que o Marcos falou ali em cima sobre o geógrafo Milton Santos, eu vou tentar acrescentar aqui e falar também que infelizmente a globalização ela não teve somente episódios positivos relacionados a ela. Alguns fatos negativos ligados à globalização foi aquilo como o Thiago falou, que quando os povos começaram a se espalhar pelo mundo, aqueles que detinham mais aqueles que aqueles que detinham mais recursos e se achavam superiores implantavam e, e impunham ideais sobre aqueles que eles achavam menos superiores, inferiores a eles, né? Então, usando o exemplo do que aconteceu com o Brasil, mesmo com os povos portugueses e os povos indígenas originários daqui, tivemos diversos episódios negativos, como a morte, né, de muitos indígenas e o abuso também de muitas mulheres. Isso também aconteceu na época da escravidão. Então, ocorreu muitos episódios negativos relacionados à globalização, mas querendo ou não, esses episódios negativos foram um dos principais acontecimentos para que o Brasil seja um país muito miscigenado e também um país muito rico culturalmente falando. Outro ponto que é válido ressaltar seria os impactos da globalização sobre o mundo. Como um deles, a gente pode citar as transnacionais, que nasceram na globalização e atualmente colocam as cartas na mesa e impulsionam esse fenômeno da maneira que lhes convém. Outro impacto da globalização é a influência cultural de um país sobre os demais. Com a TV e principalmente com a nossa querida internet,
fica fácil acessar qualquer lugar do mundo com apenas um clique. Porém, essa influência ainda consegue ir além do plano individual e alcança massas. Por conta dela, as potências mundiais têm poder de influência em grande escala. Como exemplo, podemos citar os hábitos alimentares norte-americanos que se espalharam com as redes de fast food. Outro ótimo exemplo são as grandes lojas de departamento com suas vitrines padronizadas, vendendo as mesmas roupas de qualquer lugar do mundo. Bom, a gente com essa discussão e com essa conversa, cada um do seu ponto de vista, a gente pode concluir que a globalização tem seus dois polos totalmente distintos, que países que são ricos vão ficar cada vez mais ricos e países que são pobres vão continuar cada vez mais pobres. E a gente tem o exemplo da Jamaica, que é um país que tem uma, um capital baixo, sua moeda não é valorizada e é um país que é uma ilha. E eles não conseguem produzir, né, todo tipo de alimento lá. Tem muitas coisas que eles conseguem produzir por conta da sua posição geográfica e tudo mais, e também por conta do próprio dinheiro, né, do país. Então, muita comida, ou grande maioria, vem de fora. São comidas importadas, nos mercados e tudo mais. Tanto é que quando eles vão fazer compras nos mercados, eles têm que pagar pelo produto e depois pagar um certo imposto ainda pelo produto, mesmo comprando já no país. Então, a gente vê que, e grande maioria desses produtos são americanos, então a gente vê que sim, existem esses dois polos. Então, isso vai prejudicando a população jamaicana, por exemplo, no exemplo que eu citei agora, que não vai tendo condição de sobreviver e de se manter por conta do preço, né, dos alimentos. E eles não têm de onde comprar, então eles são obrigados, de certa forma, a comprar esses alimentos importados. E com isso os Estados Unidos vai fazendo dinheiro. Mas esse é só um de vários e vários exemplos. E também é isso. Obrigado aí a todos e também ao professor. E tamo junto. Esse foi nosso podcast.